Bom dia a todos. Ano legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Para a 32ª sessão extraordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, em 1 de outubro de 2018. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Nomeio o vereador Wesley para secretariar os trabalhos. Pela ordem, a vereadora Janete Lula Pietà. Senhor presidente, pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar, possivelmente, os funcionários e funcionárias da SAI aqui presentes, mas eu gostaria de falar sobre 2 temas. Eu não estou de rosa à toa. Hoje começa o Outubro Rosa. O câncer de mama é o câncer que mais atinge a mulher e também 1% do homem. Infelizmente, ao homem é fatal, porque ele não julga que pode ter câncer de mama. Eu parabenizo a todos os vereadores que estão também de rosa e gostaria que nos seus mailings fizessem a divulgação dessa campanha tão importante. A segunda questão, senhor presidente, eu gostaria de falar dos 2 itens da pauta. Eu, pessoalmente, considero que são importantes os 2. Primeiro, verbas para o JJM, que é para a questão da mulher. E o segundo, isso é importantíssimo. O segundo é o SAI. Nós estamos fazendo questões e não são respondidas. E este projeto chegou na quinta-feira às 11h30 e já está na pauta hoje para deliberar. Hoje é só deliberação, mas amanhã tem sessões o quanto for necessário para votar. E nós gostaríamos de deixar muito claro que nós queremos saber como vai ficar a situação dos funcionários, os seletistas e os estatutários. Não basta fazer coisa genérica. E também temos que ver como é que está o impacto orçamentário, porque é muito fácil falar que vai ajudar. Pode vaiar, mas saiba uma coisa, é o seu emprego que está em jogo. E se você não souber, nas leis, 1 pode dar diferença. E que nós estamos aqui é defendendo que vocês têm os seus direitos. E tem um. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, como nós vamos iniciar, boa tarde. Bom dia a todos. Acostumado na parte da tarde. Queria cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, os funcionários aqui, trabalhadores do SAI. Me parece que hoje houve uma liberação para que eles estivessem aqui acompanhando. Acho bom que acompanhem, para poder acompanhar aqui as decisões. Eu gostaria de fazer um pedido, senhor presidente, uma questão de ordem. Existe um substitutivo ou uma emenda a este projeto protocolado nessa casa? Sim, vereador. É emenda ou é sub? Emenda. Eu gostaria de solicitar a leitura da emenda, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço ao secretário Wesley que faça a leitura pausadamente. Emenda modificativa 1. Apresentada ao projeto de lei 3.279/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contratos, convênios ou quaisquer outros tipos de ajustes necessários, inclusive convênio de cooperação de contrato-programa com o Estado de São Paulo. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP,
e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, para as finalidades e nas condições que especifica, cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMSAI, e das outras providências. O artigo 7º do projeto de lei 3.279 de 2018 passa a viger com a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de Desligamento Voluntário, PDV, aos ocupantes de cargo e emprego público, do quadro de pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI, na forma de ser estabelecida por decreto. Parágrafo 1º. Os servidores e empregados do quadro de pessoal do SAAI que não aderirem ao PDV serão absorvidos pela Prefeitura de Guarulhos, ficando facultada a cessão à SABESP, mediante a formalização de instrumento jurídico adequado. Parágrafo 2º. Será computado o tempo de serviço dos servidores e empregados do quadro de pessoal do SAAI para todos os fins. Justifica-se a apresentação desta emenda modificativa em face de adequação dos supracitados dispositivos, considerando reunião havida no gabinete do prefeito, nesta data, com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos, o STAP, e servidores do SAAI, Guarulhos, dia 28 de setembro de 2018. Para concluir, senhor presidente. Item 1. Para concluir, senhor presidente, eu só fiz a solicitação da leitura da emenda porque quando nós recebemos o vazamento de um áudio do SAAI, nós ficamos preocupados e não foi nenhum vereador da base governista e nem a própria opinião do prefeito que veio a essa casa sobre a preocupação com os funcionários. Partiu da nossa bancada, através desse vereador e de outros vereadores aqui. E eu gostaria de deixar claro que mesmo com a emenda, existem alguns pontos que precisariam ser esclarecidos, mas eu não pretendo cansar os senhores vereadores e vereadoras, nem o público que está aqui, até porque a votação será amanhã. Mas perguntas do tipo, aqueles trabalhadores que não estão no IPREF, estarão no IPREF? Aqui não está escrito. Por exemplo, aqui não está detalhado. O plano de demissão voluntária, em quais condições serão feitas? Aqui também não está detalhado. Mas eu não vou fazer esse debate hoje, para que a sessão possa correr e amanhã a gente vota com as emendas se nós acharmos necessários. Obrigado, senhor presidente. Item 1. Item 1. Leitura e deliberação do projeto de lei 3.279 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contratos, convênios ou quaisquer tipos de ajustes necessários, inclusive convênio de cooperação de contrato de programa com o Estado de São Paulo. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, para as finalidades e nas condições que especifica. Cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, FMS-SAI. Autor, Prefeitura. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que iniciar os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Solturo, vota sim. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Sérgio Inovação, vereador vota sim. Rômulo, vota não. Vereadora Sandra Gireno, vota sim. Vereador Rômulo, vota não. Vereadora Genilda, vota não. Vereadora Genilda, vota não. Pela ordem, presidente. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Sim, senhor presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Das Portela, Vereador vota Pelé Cirino, vota sim. Vereadora Janete vota não ao ex-processo. Vereadora Janete Lula Pietá, vota não. Vereadora Geraldo Celestino, vota sim. Das Portela, vota sim, presidente. Vereadora Cássio Portela,
Vota sim. Vereador João Dárcio. Vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Para justificar, senhor. Com a palavra, vereador Rômulo. Senhor presidente, senhores vereadores, obviamente, nós votamos não. Não que nós somos contra a deliberação de projeto aqui, porque tradicionalmente a gente vota a favor das deliberações de projeto. Mas a gente analisa esse projeto aí, esse convênio, que ele chama de convênio do SAI e Sabesp, o discurso que você vê nos bastidores ou no próprio governo municipal fazendo esse discurso, que é para... Eu olho fico no olhar da população, né? No ponto de vista da população. Está falando, Guarulhos vai acabar com o rodízio de água da cidade. Eu escutei uns técnicos especializados, engenheiro especializado na área, e todos são unânimes que não funciona bem assim. Aí me remete à parte política da coisa. É mais um estelionato eleitoral aqui na cidade de Guarulhos. Para ver se ele alavanca o atual governador na corrida para o governo do estado de São Paulo. Então, provoca esse estelionato. Lembrando que o atual prefeito, o prefeito Guti, foi eleito em cima de vários estelionatos eleitorais. Vários deles. Vou citar um aqui, por exemplo, aí aumentar entre 105 o número de médicos aqui na cidade. Então, ao contrário, reduziu a quantidade de médicos. Então, são vários estelionatos eleitorais. Agora, nós estamos vivendo mais falar que vai acabar com o rodízio de água aqui na cidade de Guarulhos, que essa questão não é bem assim, o buraco é mais embaixo, existe um estudo técnico que diz que não funciona assim. O rodízio de água tem um olhar técnico muito mais aprofundado do que só conceder o SAI para uma outra empresa que vai resolver o problema. Eu vejo esse lado mais político, né, de eleitoreiro, e um prefeito que é muito ruim, não sabe governar a cidade, e aquele que não sabe governar a cidade, ele não assume as responsabilidades, fica colocando culpa no outro, né? Que nem moleque na escola, quando ele lá na escola, ele não assume lá, bate no outro na frente, não foi eu, não é comigo. Então, o governo é um governo fraco, um governo ruim, não sabe gerenciar a cidade, e aí concede uma hierarquia, uma instituição tão séria, tão boa, que sempre funcionou bem aqui na cidade, ao longo desses anos, sempre funcionou muito bem, está concedendo a outra instituição porque não tem competência ou não quer governar para a cidade de Guarulhos. Então é isso. Então está havendo aqui um estelionato eleitoral aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigado. Suspende o trabalho por 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Tinha pedido pela ordem, senhor presidente. Estou na fase de justificação ainda, justificativa de votação. Como é que interrompe uma sessão assim? Oi, vou para cima. Pela ordem, senhor presidente. É aberto os trabalhos. Vai justificar. Está justificando. Para justificar. Presidente, bom dia, público presente, vereadores. Presidente, eu vejo aqui, bom dia, funcionários do SAI. Eu vejo que realmente deliberaram o projeto. Eu tive um problema de manhã, não consegui chegar. Se eu estivesse aqui, eu teria votado contrário à deliberação desse projeto, né? E vou votar contrário ao projeto de lei que o prefeito está fazendo. Porque é o seguinte, veja da seguinte maneira. Primeiro, eu mesmo já perguntei para o prefeito. Prefeito, o senhor colocou pessoas aqui na prefeitura para poder verificar, fazer uma auditoria, para ver quais foram os problemas que tiveram no SAI. Por que chegou nessa dívida astronômica? E até hoje essa auditoria não conseguiu colocar o número para nós. Então, se não teve nada de errado, então vamos dar uma carta de idoneidade para a antiga administração. Agora, o que não pode é nós pegarmos o SAI e dar para a Sabesp, que não é a Sabesp que vai cuidar, é uma empresa privada que vai tomar conta do esgoto. Durante 25 anos, foi feito um contrato aqui com a OAS,
E eu mesmo denunciei isso aqui para a OAS. Por quê? É 1 bilhão e 200 milhões de reais que foi feito esse contrato no dia 27 de dezembro de 2013. Hoje o presidente da OAS está preso. Está preso em Brasília, lá em Curitiba. E ele falou, eu já disse aqui na sessão da Câmara várias vezes, ele falou que todo o processo que ele ganhou no Brasil, ele pagou propina para ganhar. Ele pagou propina. Não sou eu que estou falando, não. Foi o presidente da OAS que está preso lá pela Polícia Federal. Agora vai pegar o SAAI e vai passar para a Sabesp a troco do quê? Alguma coisa de errado tem aí. E não é do dia para a noite que tem que se mudar as coisas aqui, não. Tem que sentar com os vereadores dessa casa e discutir. Vereador surfista, o doutor Lárcio Santos, Sandra Gileno, Carol Ribeiro, vereadores estão aqui. Tem que colocar os números aqui para a gente saber. Quem é que vai tomar conta dessa Sabesp, do esgoto? Uma empresa privada? Primeiro que já está errado, já do lado o que foi passado atrás. Semana passada, perguntei para o prefeito Suguti, vamos começar a conversar, prefeito. Tem 3 estações de esgoto que a antiga administração gastou 522 milhões de reais. Foram incompetentes, porque nós tínhamos profissionais competentes para poder fazer a estação de esgoto em Guarulhos. Não precisava contratar ninguém. Essa estação de esgoto, as 3 juntas, dava 55% de tratamento de esgoto de Guarulhos. Fizeram a primeira estação de esgoto, não fizeram o tronco. Fizeram a segunda estação de esgoto, estava errado já, não fizeram o tronco. Fizeram a terceira estação de esgoto, não fizeram o tronco. Agora, prefeito, qual é o valor que se vai precisar gastar para fazer esses 3 troncos, para poder cuidar dos esgotos de Guarulhos, para tratar os esgotos de Guarulhos, com 55%? Ele não soube me responder. Prefeito, nada contra o senhor, mas o senhor disse o seguinte, pode confiar, vereador, que a Gerir vai ser uma boa, uma bosta, me perdoe a palavra, uma porcaria, as pessoas estão morrendo em Guarulhos, a Gerir veio aqui para acabar com Guarulhos, para acabar a saúde de Guarulhos. Peraí, vereador, como que eu não escutei? Eu quero que o senhor retire a palavra bosta, senhor presidente. Não. Das atas. Mas é isso mesmo, é uma porcaria. É uma porcaria. Isso aqui é indignação de vereador. Antes de ser vereador, eu sou população também. Então eu também tenho o direito de falar alguma coisa que é errada, uma palavra de baixo calão. Que me perdoe aqui as autoridades presentes. Mas esse é o meu sentimento. Outra situação foi o Banana, secretário do Guti de governo, que ele fez... Aumenta o meu som, por favor. Ele fez aqui uma empresa emergencial que ganhou o lixo de Guarulhos. Esse povo tá relaxando. E quando ganhou o lixo de Guarulhos, todos foram verificar, era na Salgado Filho, num apartamento. Quem que era o dono da empresa? O dono da empresa era o síndico do prédio. Quem era o subsíndico? Era o secretário de governo do prefeito. E quer que a gente acredite agora que assim sai, vai ser feito de maneira transparente e limpa? Tá errado, senhor presidente, tá errado. Alguma coisa de estranho está acontecendo. O prefeito Guti, respeito, confio nele, mas não confio quem está por trás dele. Não confio. Já dei 2 exemplos aqui. Dei o exemplo da Gerir, que prejudicou as crianças. As crianças estão morrendo aqui no HMCA. Toda criança que entra lá, depois de uma semana sai com pneumonia. O hospital HMU, que era uma referência, agora virou o total descaso com a população pública de Guarulhos. Aí o lixo de Guarulhos, então o secretário envolvido, ou supostamente estranho a atitude do que aconteceu desse contrato, dessa contratação. Agora nós vamos pagar o SAAI, que é nosso, sem sentar na mesa, sem os auditores mostrar o que vai ser feito, para onde que vai, se vai ser uma PPP, se não vai, se é 100% do esgoto cuidado pela Sabesp. Vai com essa conversa que todo mundo vai ter água. Água a gente tem que ter de qualquer jeito. Tem que ter água que está na lei orgânica do município. Todos nós temos direito à água. Agora o que não pode é a gente fazer um contrato que nem eu estou à vontade, nem eu estou me sentindo bem. Como é que eu vou votar? Como é que eu vou votar numa coisa dessa? É um absurdo. Daqui a 20, 30 anos, vai estar na ata dessa casa, vai chamar todos nós aqui vereadores de incompetente, de cachorrinhos amarrados no governo. Nós somos o quê? Funcionário do prefeito? Ninguém aqui é funcionário do prefeito, não. Eu fui eleito pelo voto da população. E ele foi eleito pelo voto da população também. 84% dos votos. O prefeito mais bem votado do Brasil no segundo turno. Tem que ter respeito por nós. Prefeito tem que ter respeito por nós. Tem respeito pela nossa casa. Aqui não tem bando de criança, não. A política é para feito para homem, não é para menino de bermuda, não. Porque quem sofre é a população de Guarulhos. Eu não voto, não aceito e não admito isso na minha vida, porque eu nunca vou ser chamado de inconsequente, de irresponsável e muito menos de submisso a um governo que está vindo goela abaixo comigo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Para Genilda justificar Bernardes. o meu voto. A palavra. Então, senhor presidente, eu
também quero justificar o meu voto contrário ao projeto, apesar de que fico muito feliz que tenham colocado aí um aditivo protegendo os funcionários, eu acho que é o mínimo, né? Apesar de não me contentar totalmente com essa proteção, mas fico mais tranquila de imaginar que o rolo compressor que vai passar nessa Câmara, pelo menos, levou em consideração o funcionário. Parabéns a vocês e contem com a gente para o que precisar na proteção de vocês, apesar de que o que está escrito ali garante parte, não garante o todo. Porque a gente não sabe para onde vocês vão, que serviço vão fazer, como é que as coisas se dará. Mas eu respeito a decisão de vocês. Se é bom para vocês, a gente acata esse projeto aí da emenda de colocar a proteção de vocês. Mas não satisfaz essa vereadora, o projeto. Porque a pergunta que não quer calar a mim e a todos os munícipes é: por que a pressa, Guti? Por que aprovar um projeto em 24 horas? Por que não abrir o debate com franqueza e com transparência? Porque o que nós vamos votar aqui hoje, gente, não é nenhum contrato com a Sabesp, não. O que nós vamos votar aqui hoje é um autorizando o prefeito a dar a concessão para a Sabesp. Eu não sei ainda quais são os termos da Sabesp, porque não veio para essa casa o contrato com a Sabesp. Como é que eu voto uma coisa que eu desconheço como é que vai ser? Por causa desse papo que ele fala que o PT quebrou o SAAI, eu quero que ele prove que o PT quebrou o SAAI. Porque de discurso, nós estamos muito cheio, porque eu vou fazer a mesma matemática que ele faz. Se o SAAI hoje arrecada 40 milhões por mês, e tem uma carteira de 400 mil pessoas nesse município, e 40 milhões por mês significa, ao longo de 40 anos, 19 bi. E eu estou entregando uma concessão de 19 bi por apenas um investimento de 1 bi. E congelamento, porque também não é ainda a dívida eliminada, é diluída ao longo dos 40 anos e congelada. Aonde está a vantagem para o município de eu entregar uma concessão de um serviço que vai ter um lucro de 19 bi a troco de 1.700 bi e uma suposta quebradeira, como dizem eles, que o PT fez, que aliás, isso nasceu. Nós queremos discutir amplamente, porque a dívida não é a forma como eles colocam. Aliás, o prefeito é uma maneira simplista. Ele vai para a rua e faz duas coisas. A culpa é do PT e eu estou prometendo paraíso para vocês. Eu duvido que acabe o rodízio de água na cidade de Guarulhos. É mais uma mentira para a população de Guarulhos. Porque se a Sabesp tivesse o poder de acabar com o rodízio de água em Guarulhos, ela teria acabado em São Paulo. Por que ela não acabou em São Paulo e vai acabar em Guarulhos? Qual é o milagre da multiplicação? A água vai cair assim, vai chover 48 horas por dia durante o ano todo para poder garantir essa grande questão? Então, essa vereadora aqui quer ver o contrato com a Sabesp, quer o debate, transparência, tempo para pensar. Só aí eu tenho a responsabilidade de ser a favor ou contra. Da forma como está vindo o projeto, na correria que está sendo colocado, eu tenho desconfiança sim, e tenho o direito de desconfiar algo que é feito a toca de caixa. Por quê? Porque o Márcio França vai perder no domingo? É essa que é a pressa? É para garantir o quê? Qual é o jogo político que está aí por detrás? Qual é, como diz o meu amigo Tiago Surfista, qual é a jogada que está por detrás? Nós queremos saber. Por que a pressa? Por que a urgência da coisa? Por que não fazer como tem que ser feito? Audiência pública, debate, convencimento, aí a população saber o que vai ser a sua vida daqui para frente e só aí essa casa votar. Se vocês querem erguer aquela chapa para o prefeito, vereadores, ergam vocês. Eu não vou colocar a minha assinatura embaixo de um projeto sem transparência. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Para justificar o voto. Com a palavra. Boa tarde, presidente, público presente, funcionários do SAI, vereadores. Bom dia, verdade, a gente sempre se confunde, né? Também votei favorável à deliberação do projeto, porque é de praxe, é usual nessa casa. E amanhã meu posicionamento será contrário também, porque nós vemos dentro desse projeto lacunas e obscuridade, né? Nada está esclarecido. E como sempre acontece nessa casa aqui, projeto de grande relevância, de grande importância, vem sempre na última hora, no afogadilho, querendo enfiar a goela abaixo nesses vereadores. E lá na frente, nós seremos cobrados pela população, caso tudo aquilo que estão veiculando aí na mídia não seja cumprido.
Eu também tenho muita desconfiança em relação a algumas coisas, né, cláusulas que serão feitas dentro do contrato. Foi colocada uma emenda agora, dizendo que vão garantir a absorção dos funcionários, né, e que não perderão seus empregos. Aí eu coloco aqui na cabeça de vocês, disseram também que a Gerir ia resolver o problema da nossa cidade, disseram que a empresa de iluminação iriam iluminar a nossa cidade, disseram que a FBF, que é a empresa que tapa buracos na nossa cidade, iria resolver o problema de buracos na nossa cidade, e vocês andam pelas ruas, vocês sabem que não foi verdade. Então não é porque vai ser colocado em contrato que vai ser cumprido. O contrato pode ser quebrado, algumas cláusulas podem ser quebradas. Vou dar um exemplo mais simplista aqui para vocês. A gente vai a uma agência de automóvel, compra um veículo, financia pelo banco e faz um contrato que nós vamos pagar uma parcela X por mês. Num determinado momento, a minha situação financeira está apertada, eu começo a deixar de pagar o contrato, de pagar a parcela do contrato. Eu estou descumprindo o contrato. E aí o que o banco vai fazer comigo? Vai me ligar para a gente renegociar, para a gente colocar outras cláusulas. Então, mesmo que esteja dentro de um contrato, dentro de um projeto, nós não temos garantia 100% de que aquilo será cumprido, como foi dito por outros vereadores. Cadê o detalhamento de onde vai cada funcionário do SAAI, como vai trabalhar, em que período, em que local, em que condições? Isso é um dos exemplos que nós podemos citar, né? Dentro do projeto mesmo, existem coisas vazias, nós precisamos de mais detalhamento, e para isso há a necessidade de que os projetos que cheguem para essa casa, cheguem em tempo hábil. Não dá para chegar uma semana antes da eleição e falar que tem que votar o projeto, sem tempo da gente estudar, discutir, ver a parte jurídica. É muito preocupante, né? Nós temos que pensar em todas as coisas. Eu também não serei irresponsável, porque o meu mandato ele foi constituído pelo povo, que acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. E eu não vou fazer aqui votação sem estar com a minha consciência tranquila, né? Todos os 34 vereadores que estão nessa casa, todos têm a preocupação com o emprego dos senhores. Isso é fato. Só que nós temos que discutir a exaustão. Nós não podemos simplesmente votar um projeto e não ter garantias, além das garantias legais, de que um pai de família, uma mãe de família fique desempregada. Então, meu posicionamento amanhã será contrário, né? Caso não haja um projeto mais incorporado, com mais detalhamentos, com mais informações, porque nós estamos ao lado de vocês, porém nós estamos ao lado da cidade inteira. A cidade, como foi dito aqui, é garantido pela lei orgânica que nós tenhamos água. E até mesmo em São Paulo, como foi dito pela vereadora, houve rodízio, há rodízio. A Sabesp vai resolver realmente o problema da nossa cidade? Não sei. Fora que, não sei se os senhores sabem, mas na situação do que diz respeito ao esgoto, somente 30% será cabível à Sabesp. 70% por uma PPP aprovada que uma empresa ganhou em 2012. Então nós não sabemos como essa empresa vai atuar, quem é essa empresa. Existem muitas falácias de que a empresa foi comprada por outra empresa, é um rolo danado. Então, eu não vou ser irresponsável enquanto não mudar essa situação. Deixo bem claro a vocês, estamos do lado de vocês. Se quiserem discutir com a gente, com os vereadores dos pontos específicos, nós discutiremos, mas eu não vou votar um projeto na correria, popularmente falando, porque é interesse do governo e a gente não sabe se a população e vocês terão realmente as garantias. Muito obrigado a todos. Pela ordem, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Para encaminhar, senhor presidente? Para justificar, desculpa. Justificar o voto. Bom dia a todos, colegas vereadores, público presente.
Bom, toda vez que vem um projeto na casa, é natural, sobretudo um projeto com essa importância e por muitos tratado como polêmico, é natural que dentro de uma casa legislativa que haja uma discussão. O que me preocupa na realidade é tentar desvirtuar uma realidade. Isso realmente me preocupa. Que nós temos presentes aqui vários funcionários do SAI e muitas vezes, e eu falo isso com muita tranquilidade, muitas vezes o funcionário público ele é usado numa determinada situação, sobretudo algumas colocações de vereadores, olha, eu estou aqui defendendo os senhores. A realidade não é bem isso. E os senhores que têm uma vivência dentro do serviço público, vocês sabem perfeitamente que não é isso. E todos nós aqui sabemos que não é isso. Agora, o que vem aqui é a discussão do projeto. E há uma situação que é a situação dos funcionários. Dentro do projeto e dentro da preocupação com relação aos funcionários, o governo, através do prefeito Guti, abriu esse diálogo. Abriu o diálogo com o sindicato, já teve a conversa com vários funcionários do SAAI e abriu essa discussão, sim. Há essa preocupação de todos nós vereadores. Falo da minha parte, a minha preocupação não seria leviano e nem irresponsável de chegar aqui, votar e não se preocupar com isso. Agora, há uma realidade à parte, que é a situação do SAAI. Acredito que essa parte dos funcionários esteja bem conduzido, a partir do momento que o governo abriu o diálogo. Com relação ao histórico, eu vejo vereadores da oposição, olha, tudo joga no PT. É culpa do PT, sim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ou alguém tem dúvida? Eu não tenho dúvida. A dívida de 3,4 bilhões não foi eu que criei. Não foi esses vereadores aqui que criou. Nós temos uma rede antiga que necessita de investimentos. Nós temos a dívida e nós temos mês a mês um prejuízo. Então, na nossa visão, na visão do governo, a concessão, nos moldes apresentados, ela é importante para a cidade. É extremamente importante para a cidade. Agora, olha, ficam julgando culpa. Não, o governo não está julgando culpa em ninguém. Este vereador está julgando culpa no PT. Este vereador. É culpa do descaso. É culpa da ingerência. E aí, não vamos andar mais com relação a esse raciocínio. Isso vai ser discutido numa comissão especial de inquérito que já foi instalado na casa. E dentro da sua obrigação, a comissão vai investigar se houve culpa, onde houve e quem errou. E que aqueles que erraram, que pagam pelo seu erro. Agora, a cidade, ela precisa continuar. A cidade precisa resolver um problema sério, histórico da nossa cidade, que é o problema de fornecimento de água. Do tratamento de esgoto que disseram até o final do governo passado que tinham tratado, eu cheguei a ouvir 50%, alguém me disse isso. Aí falaram que não era 50, era 40, era 30, era 20, era 10, não era nada. Era uma conta, um contador de história. Falaram mentira durante todo o tempo, que era um marco histórico para a cidade. Agora, o governo, hoje, ele precisa resolver essa situação. Essa situação precisa ser resolvida. E aí foi apresentado este projeto da concessão à Sabesp. Com relação à parte dos funcionários, eu acredito que a gente está evoluindo bem, sim. Está evoluindo nessa conversação. Essa casa não vai ser irresponsável de não pensar nos funcionários. Existe o plano de demissão voluntária,
Existe agora essa emenda do governo em que pode ficar com todos os funcionários, mas aqueles que quiserem e acharem melhor ir para a Sabesp, poderão. Então, existe todo um trâmite que eu acho que é extremamente importante para a cidade. Agora precisa de coragem. Ou nós vamos continuar aqui e ficar contando a história da carochinha. Temos 50% do esgoto tratado. Não temos. Então precisa de coragem. E coragem, inclusive, dos vereadores que estão aqui. Agora, vamos discutir tecnicamente a pertinência do projeto. E vir aqui e falar, olha, eu estou do lado de você. E não quer discutir o projeto. Não quer discutir a situação da cidade, o fornecimento de água da cidade. Senhor presidente, só para complementar minha fala, até me relataram que tem um funcionário, inclusive do SAAI, que gostaria de utilizar a tribuna. Ok, amanhã, né? Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Lula Pietá. Para justificar o meu voto. Para justificar. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro aos funcionários e a todos que nos assistem que, de praxe, nós votamos a favor da deliberação. Mas por que nós não votamos a favor da deliberação? Porque os senhores e as senhoras saibam que esse projeto chegou aqui no dia 27, às 11h30, e antes das 4 já estava incluído nessa sessão extraordinária. E aí, eu quero deixar bem claro para responder ao líder do governo. A atual administração tem toda a legitimidade para fazer os acordos que desejar. Mas é necessário um método de transparência e de respeito dessa casa. A questão da Gerir nem chegou aqui e vocês viram no que deu. Ele demitiu, já está botando a Birigui, né, que é uma cidade pequena, na questão da saúde. Então, cabe a nós fiscalizar todas as questões do município e votar com competência. E esta semana, antes de chegar o projeto, nós já estamos fazendo questões que não recebemos respostas. Uma delas, quais são os devedores, os maiores devedores? Não nos deram resposta. Qualquer projeto para chegar a essa casa, para ser sério, precisa de ter o impacto financeiro. É um projeto de concessão que eu nunca vi uma coisa dessa. É 10 artigos, claro, podia ser até 5. Na verdade, são 5 sobre a questão do SAI e os outros é sobre um fundo, que também um fundo que não está bem explicado. Mas eu quero responder ao líder do governo. Sempre na época de eleição, dizem que nós somos os maiores poluidores do Rio Tietê. Eu tenho aqui o quadro. A Sabesp, que cuida de vários municípios, entre eles São Bernardo, polui e lança no Rio Tietê 170 mil por metro quadrado no esgoto no Tietê. Aí o PT, que era administração, diziam que só nós. Não é verdade. Vocês que estão técnicos sabem que não é só Guarulhos que faz isso. Guarulhos polui mesmo. E também quero dizer que foi sim, durante o PT, que se criou o básico para poder fazer o tratamento de esgoto. E as tubulações mães já estão instaladas. Agora, falta apenas a instalação da casa para o tronco. Isso é dinheiro. Dinheiro que ninguém gosta de jogar porque fica escondido debaixo da terra. Mas o tratamento de esgoto não é uma coisa fácil, vocês sabem muito bem. E não é uma coisa rápida.
Mas eu quero dizer mais para vocês. Quero dizer que, para fiscalizar, nós precisamos de ter algumas respostas. O governo, ele, como eu disse no início, tem todas as condições de mandar o acordo para cá e a gente discutir. Mas dessa forma, sem tempo de estudarmos, sem nos dar o subsídio, qual é o patrimônio do SAI? Não se sabe. Brincou? E eu quero dizer que nós, da bancada do PT, vamos entrar, sim, na justiça em relação a essa questão. E vou dizer mais, vocês já têm estabilidade, mas vocês sabem muito bem que no PDV, o que ocorre? Nós temos a experiência de Diadema, que eles assinaram e depois, 6 meses depois, a Sabesp mandou todo mundo embora. Vá pesquisar essa história. Não fique olhando o que eu falo, vá atrás do que eu estou falando, porque aqui é meu papel, fiscalizar o governo e garantir. E é mentira dizer que a Sabesp vai garantir água. Nós vamos viver daqui a pouco a maior crise hídrica do estado de São Paulo. E como é que vai resolver a situação de Guarulhos, que eles nunca quiseram nos vender a água? Então, algumas meias-verdades não nos dão subsídios. Vi o vídeo que vocês, organizadamente, foram conversar com o prefeito. Parabéns. Nós estamos entrando aqui com emendas exatamente para assegurar o que deveria ser direito de vocês, a estabilidade. Mas, em acordo com o poder maior, a gente nunca sabe o que vai rolar. Termino, senhor presidente, dizendo que aquilo que nós pudermos fazer para que pelo menos esse projeto se aprove aqui com a transparência, e solicito a todos os vereadores que exerçam a sua função, não sejam apenas para dizer amém e votar sem saber das consequências para a cidade e para os funcionários. Eu não estou defendendo só vocês, estou defendendo também vocês, estou defendendo também a cidade, o patrimônio da cidade e, finalmente, exercendo o meu direito que a Constituição garante, que é o de fiscalizar. Por isso, eu votei já na deliberação contra, porque uma coisa feita nas coxas não merece respeito dessa vereadora. O que é que a senhora falou? Feita onde? Feita onde? As pressas? Nas coxas. Entendi. Deixa eu só explicar, senhor presidente. Isso aí vem do tempo dos escravos. Os escravos faziam as telhas na coxa e amoldava, então as coxas ficaram diferentes. É outra coxa. É um termo popular que significa que não tem nem método, nem precisão. Isso Obrigado. é antigo. Como eu sou negra, né? Eu não Obrigado. esqueço do linguajar negro. Obrigado, professora. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Laércio Santos. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia a quem se faz presente aqui no plenário e na galeria da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu não poderia deixar de me posicionar sobre esse projeto que chegou na quinta-feira a esta casa, porque eu acho que diz respeito a toda a cidade de Guarulhos e não somente aos servidores. Os servidores aqui, eles estão sendo usados, entre aspas, como a resolução do problema do SAI. Como advogado que sempre atuou em direitos, eu não tenho a menor dúvida que os servidores eles vão estar sempre amparados, seja na administração pública direta ou indireta. Esta situação de dizer que nós precisamos resolver daqui para a semana que vem, o projeto chegou nesta casa quinta-feira passada. Já veio ao mesmo uma emenda, ou seja, houve um acréscimo com relação à situação dos servidores, o que é legítimo e é correto. Só que o projeto não está perfeito, não está completo para a gente enfrentar esta votação. Isso é muito sério para a cidade de Guarulhos. Nós estamos falando de um SAI que você não sabe qual é o valor do ativo, qual é o valor do patrimônio. Nós tivemos uma reunião semana passada e eu perguntei se existe
uma auditoria realizada de forma recente para estimar o patrimônio do SAI? Não tem. Não tem. Então eu penso que nós temos que ter bastante serenidade e enfrentar esta questão. Não basta jogar palavras ao vento e dizer que vamos ter um tratamento de água até final de 2020, 100%, que nós vamos ter um abastecimento 100% até 2020. Até pouco tempo recente, falava-se que toda a rede da cidade não comporta o aumento da pressão. Então, como que nós vamos ter água até 2020, considerando a extensão territorial da cidade? Então, não é no afogadilho que a gente enfrenta um projeto aqui, caro colega e senhores vereadores. Essa questão aqui é muito séria e diz respeito às próximas gerações. Alguns aqui têm 2, 3, 4, 5 ou mais mandatos. Nós não temos que pensar simplesmente na legislatura atual. Nós temos que pensar no horizonte. Falava eu, inclusive, nas reuniões, quando se tratava-se dos servidores que iriam para a Sabesp. Ora, nós temos 2 regimes de previdência. Os regimes não se comunicam. Essa situação não estava e não está clara. Não estava e não está clara. Quem é do regime geral sabe muito bem que contribui com 5.500 mil reais. Acima disso, não há contribuição. Então, essas questões nós não temos resposta. Tratamento de esgoto, como eu disse, não temos garantia. Então, não tem-se garantia de que vai realmente acontecer. Não está no projeto. Nós temos que aprovar algo que dê sustentação à cidade para que amanhã ou depois nós não venhamos ser responsabilizados, como ocorre hoje com a taxa de iluminação pública, que esta casa aprovou e a iluminação não está contente, e muito menos a expansão. Então, esse vereador alerta que a votar projeto de lei aqui no afogadilho não é a primeira vez. Nós temos que ter mais serenidade, responsabilidade, sinceridade com toda essa situação e principalmente tratando-se de uma empresa pública que tanto serviu à cidade de Guarulhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Para justificar. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras e a todos que nos acompanham no plenário da casa, em especial os funcionários do SAI. Bom, presidente, venho justificar o meu voto respeitando o regimento interno da nossa casa, me ater ao que foi votado aqui hoje, que foi deliberado. Hoje uma reunião importante, uma sessão extraordinária que marca a história da nossa cidade, onde se inicia o processo de liberação da Câmara, podemos dizer assim, ou não, para que o SAAI possa ter a concessão aí pela Sabesp. Eu participei de uma reunião na última sexta-feira, junto com o prefeito Guti, sozinho, como disse aqui a vereadora Janete Rocha Pietá, que eu tenho bons ouvidos, sozinho como vereador, porém, com a participação do STAP, com a participação da direção do SAAI e também com a participação de uma comissão dos trabalhadores do SAAI. Trabalhadores esses que são os responsáveis pela construção do SAAI no decorrer de todos esses anos na nossa cidade. São esses trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes até de madrugada estão nas ruas garantindo o fornecimento de água para a população guarulhense. E não poderia ser diferente. Um processo tão importante como esse, que nós, como poder legislativo dessa cidade, pudéssemos garantir os direitos desses trabalhadores. E aqui, eu rasgo qualquer vestimenta de ego. Essa reunião se deu porque aconteceu uma assembleia no STAP e lá rapidamente foi deliberado de que aconteceria uma reunião com o prefeito. E aí o presidente do STAP, não somente por pertencer ao meu partido, mas também por ter uma aproximação pessoal, que eu conheço o Pedro Zanotti desde a época do Lenise, me pediu para que eu pudesse ajudar nessa reunião. Eu vou me furtar dessa responsabilidade?
De maneira nenhuma. Esse processo só pode acontecer nessa cidade tendo a certeza da garantia desses trabalhadores e trabalhadoras. E assim foi feito. Agora, o que me preocupa são algumas colocações nessa tribuna, sem levar em consideração alguns outros fatos. Nós temos uma política nacional adotada que congela o investimento no nosso país. Investimento público de melhoria para o nosso povo brasileiro pelos próximos 20 anos. Nós temos uma situação financeira do SAAI que vem se agravando desde 1996, para ser mais exato. Não vamos aqui limitar a discussão apenas no campo partidário. Eu, particularmente, sou, muita gente já sabe, sou totalmente contra isso. Porque muitas vezes esses posicionamentos extremos faz com que pessoas que tenham boas ideias não consigam sentar à mesma mesa para discutir essas boas ideias e assim achar boas soluções para o nosso povo. Não vou me limitar só a esse campo. Amanhã trarei aqui as minhas considerações. Mas aqui já posso apontar algumas. Como, por exemplo, que capacidade hoje de investimento o SAAI tem para a cidade de Guarulhos? Que capacidade tem? Que garantia nós teremos, daqui a alguns anos, décadas, que conseguiremos levar a água e o tratamento de esgoto para os moradores da cidade guarulhense, que é uma das cidades no país que mais cresce populacionalmente falando? Quem anda na rua também ouve aqui. Eu pago taxa de esgoto e não tenho o meu esgoto tratado. Ou não ouve? Tem rua aqui que nem encanamento na nossa cidade tem. Ou não tem? Respeito todos os posicionamentos aqui nessa tribuna. Respeito. Acredito eu que será um dos episódios mais importantes da história de Guarulhos. Porém, que Deus possa dar discernimento e sabedoria a todos nós, para que nós possamos garantir o melhor para o povo guarulhense. Deixando todas as diferenças de lado, fazendo uma discussão republicana, olhando a cidade como estadistas, revestido desse poder tão importante que é o legislador. E completo aqui dizendo que nada impede o vereador, nada impede uma comissão de vereadores acompanhar o processo de formulação desse contrato. Nada impede. Por isso, na data de hoje, justifico o meu voto pelo sim, presidente, e amanhã esperamos um raiar de um novo dia e voltarei com as minhas considerações. Muito obrigado. Vai caminhar para justificar, senhor presidente? Antes da palavra a Vossa Excelência, peço ao vereador Tiago Surfista que assuma o trabalho por alguns instantes. Para justificar, Geraldo? Para justificar. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários do SAAI, funcionárias, bom dia a todos. Senhor presidente, acabamos de deliberar o projeto onde nós estamos autorizando o nosso Poder Executivo a fazer uma concessão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto à Sabesp. E nesse projeto, senhores, eu tinha duas preocupações quanto à questão da concessão. Primeiro, os funcionários do SAAI e funcionárias, a garantia do emprego. E essa minha primeira preocupação, senhor presidente, está sanada. O Executivo conversou com os funcionários do SAAI, conversou com os representantes, que é o sindicato que representa a categoria, houve assembleia no sindicato, reunião, o Executivo encaminhou
Já tinha dado a garantia, encaminhou ao Legislativo uma emenda ao projeto, dando 100% de garantia que não vai haver desemprego. E a outra preocupação desse vereador da bancada do PSDB, senhores, que todo homem público tem que ver, é claro que nós necessitamos do excelente trabalho do funcionário público, da autarquia, funcionário da prefeitura, da Proguaru, que exerce o seu serviço a favor da população. Mas nós, como homens públicos, temos também que preocupar com a população da cidade. Nós somos eleitos para representar 1.300.000 habitantes da cidade de Guarulhos, nós 34 vereadores. O prefeito Guti foi eleito para administrar a cidade. E o prefeito Guti assumiu um mandato onde o país atravessa a maior crise nacional, queda de arrecadação, desemprego em massa, falta de infraestrutura, uma cidade, uma grande metrópole como Guarulhos, todos sabem, não vou precisar ficar repetindo aqui na tribuna dessa Câmara, como estava o município quando o prefeito assumiu. E a autarquia do SAAI, eu estou aqui nessa Câmara Municipal, estou no meu 7º mandato, e em 1996, quando o prefeito de Guarulhos, Pascoal Tobeu, encaminhou a esta Casa de Leis um projeto autorizando o Executivo Municipal a privatizar a autarquia. E naquela época, o prefeito já dava garantia aos funcionários do SAAI que não haveria demissão, que a prefeitura iria absorver esses funcionários. E naquele momento, nós com todas as críticas, passeata, manifestações, João Darcio, nós aprovamos o projeto. Só que posteriormente à aprovação daquele projeto, com todo respeito ao Pascoal Tobeu, ele se apequenou. Ele pensou eleitoralmente, pensou só no lado eleitoral, porque iria perder... Para concluir, iria perder a eleição para o Neftales. Ele mandou um projeto para a Câmara e cancelou a privatização do SAAI. Talvez, se tivéssemos mantido a privatização, a cidade seria outra. O que a população quer hoje é água na torneira. O que nós queremos é esgoto tratado. É isso que nós queremos. E atual condições financeiras do SAAI, não chegamos a isso. E a concessão é com a Sabesp, uma autarquia... Para concluir, vai concorrer, senhor presidente. Uma autarquia que tem responsabilidade... Quantos minutos eu tenho, senhor presidente? Já encerrou. Como líder da bancada. Ainda vai justificar lá do outro lado, então ainda como não dá líder da bancada é o mesmo. Vai justificar, né, Edmilson? Então, senhor presidente, só para encerrar. O SAAI hoje não tem condições, não tem condições financeiras desse investimento. Posteriormente, no debate amanhã, nós vamos discutir melhor, nós vamos falar mais. O tempo é curto, mas é uma necessidade essa concessão, é uma responsabilidade do Legislativo de Guarulhos, é uma responsabilidade do prefeito de Guarulhos trazer melhoras para a cidade e, com certeza, vai melhorar consideravelmente a distribuição de água e o tratamento de esgoto na cidade. E amanhã a gente continua esse debate, senhor presidente. Registrado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Para justificar. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro gostaria aqui de tirar da frente uma polêmica, que na verdade é uma falsa polêmica. Dizer que uma parte aqui é a favor da defesa dos funcionários e outra parte não é. Primeiro que os funcionários já se reuniram no sindicato da categoria deles, discutiram, debateram, e eu não vou entrar no mérito, porque cabe a decisão aos funcionários. Então tentar fazer uma divisão aqui é uma desonestidade intelectual, fazer esta divisão. Nós não estamos discutindo isso. O que nós estamos discutindo é em quais condições todos nós aqui defendemos que ninguém perca o seu emprego. E em quais condições serão conduzidos, reconduzidos estes funcionários e estes trabalhadores. Segundo, vamos fazer o debate do real, do que está escrito, e não a suposição de acusações, como foi feito aqui pelo líder do governo. O artigo 2º coloca que o objeto do contrato de prestação de serviço de abastecimento e esgotamentos a ser formalizado entre o município e a Sabesp consiste em metas graduais e progressivas na área atendível. O governador gravou uma live dizendo que bastava essa Câmara aprovar, em 100 dias
o abastecimento de água estaria regularizado. Coloca no projeto de lei. Não venha querer nos enganar. Coloca aqui que em 100 dias vai resolver o abastecimento. Não tente jogar a população num debate que é raso, num debate que não existe. Está aqui, está escrito. Só pegar a live do governador. O governador disse que em 100 dias. Se é 100 dias, por que a gente não coloca aqui? Porque falta algo que as outras cidades fizeram. Cidades no ABC, sobretudo, quando fizeram a concessão, como é o caso de Diadema, votou o projeto e o contrato a ser assinado. Para ter garantia para os funcionários, precisa estar no contrato, quais as condições, como é que vai ser feito, qual que é o prazo. Do jeito que está aqui, está genérico. Pode haver mudanças no meio do caminho. Nós não queremos levar ninguém aqui à derrota. Nós não queremos levar ninguém ao desemprego. Eu sou líder da oposição nessa Câmara, mas vou me curvar à decisão. Se é para manter o emprego dos trabalhadores, vamos lutar até o final para manter. Não vou votar contra por votar contra não, mas eu quero debater. Até para proteger aqueles que vocês estão dizendo que protege exclusivamente. Vocês protegem os funcionários. Mais do que isso, aqui nós estamos colocando que o rodízio vai terminar. Nós estamos colocando no artigo 4º que a prestação de serviços será remunerada por meio de cobrança de tarifas e outros preços autorizados. O que seriam os outros preços autorizados? Eu dialogo com a população. Quais seriam esses outros preços? Não sei se Vossa Excelência sabem, tem uma medida provisória estabelecendo regras para o novo marco legal, reformando o atual, criando um novo marco legal da questão sanitária no Brasil. E um dos debates nessa medida provisória que está é a cobrança da taxa de lixo. Pode pesquisar aí. Cobrança de taxa de lixo. E sabe onde vai cobrar? Na conta de água e de esgoto. Vamos abrir os nossos olhos aqui, porque nós estamos diante, sim, vereador Barreto, de uma votação histórica. Mas de uma votação que nós podemos ser cobrados futuramente. Nós podemos ser cobrados futuramente. Está aqui. Cobrança de tarifas e outros preços. Outros preços. O que seriam os outros preços? Além da tarifa. Eu vou lembrar vocês. A energia, aqui no estado de São Paulo e toda a nossa região, existe uma empresa chamada Eletropaulo. Empresa pública. E eu defendo o serviço público. Eu defendo o SAI como empresa pública. Essa empresa pública foi privatizada pelos governos estaduais do PSDB. O que acontece hoje? Nós temos a nossa conta de energia, nós não temos para quem reclamar. Porque se a gente reclama para o prefeito fala, não é comigo, é com a Bandeirantes. Se a gente reclama com o governador, é com a Bandeirantes. Vamos abrir os nossos olhos para saber exatamente o que a gente está votando aqui. Ah, mas a Sabesp é uma empresa pública. Quem for migrar para a Sabesp, fica tranquilo. A Sabesp hoje tem o seu capital cada vez mais aumentado em ações na Bolsa de Valores de São Paulo e de Nova York. É uma empresa que caminha a passos largos para a privatização. Pesquisem no Google, demissão de servidores e trabalhadores da Sabesp. Vocês vão encontrar a greve do sindicato lá, que teve 300 demissões, agora há pouco, de funcionários da Sabesp. O que garante aqueles que vão para a Sabesp não podem entrar nesse rol de demitidos, porque vão perder aqui a estabilidade que tem. É isso que nós queremos debater. Se o contrato vier, como foi feito em Diadema, projeto de lei e contrato. Ninguém assina cheque em branco. O contrato anexado nos dá a garantia de dizer com toda certeza, fiquem tranquilos, tanto os trabalhadores como a população em geral, que nós vamos continuar tendo um serviço prestado de forma correta na nossa cidade. Mais do que isso, vir aqui e a gente fazer o debate da capacidade de investimento que a cidade não tem é verdade. Eu concordo. Agora não existe almoço de graça. Não existe Papai Noel. Márcio França não é Papai Noel. Até porque emagreceu. Muito. Não dá nem para pôr a roupa mais. Não existe almoço de graça. Para ter esses investimentos que serão feitos aqui, vai precisar tirar de algum lugar. Será que esse outro lugar seriam os outros preços? Fica a pergunta aqui. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Eu estava fazendo uso da palavra, eu estou como líder da bancada do PSDB, na ausência do vereador Lauri. E Vossa Excelência, por falha desse vereador, não informei anteriormente, mas eu tenho direito a mais 3 minutos para concluir. Correto. Com a ausência do vereador Lauri Rocha, o senhor automaticamente passa a ser o líder do partido. Eu tentei colocar para Vossa Excelência, mas Vossa Excelência acabou. 3 minutos para o senhor. Obrigado, senhor presidente. Continuando o nosso raciocínio, que na hora a gente acabou se perdendo na interrupção do presidente, mas ele cumpre o regimento interno, foi falha desse vereador também não ter colocado. Bom, senhores, vamos fazer algumas contas. Nós gastamos de água por mês, nós temos que recolher a Sabesp, 16 milhões mês. Vereador João Darcio, precatória, 18 milhões e meio. O SAI para operacionar, 15 milhões. E o nosso Serviço Autônomo de Água e Esgoto hoje arrecada 40 milhões. Já começamos com uma dívida de 6 milhões. Eu ouvi atentamente o vereador Edmilson, líder da oposição, fazer uso da tribuna, quando ele fala na questão do SAAI. Eu não quero discutir aqui, partidarizar essa discussão. Nós estamos passando por um período de eleições, e partidarizar e transformar num palanque eleitoral, isso aqui é ruim para a população. Mas todo esse período onde o PT administrou a cidade de Guarulhos, quando assumiu, tinha uma dívida de 198 milhões que o Jovino deixou. Uma dívida de 198 milhões, Jovino, Neff, Pascoal, veio uma dívida anteriormente. E nesse período, nós fomos para 3 bilhões e 200 milhões. O PT recebia a água do Estado, dava o calote, recebia da população. Esses recursos, vereadora Genilda, foi investido nas ETs, estação de tratamentos, mas houve um desvio de finalidade, houve um socorro ao pagamento do 13º dos funcionários da prefeitura, porque perderam o controle financeiro do município, e hoje quem paga é o SAAI. E quando eu falo que é importante para a população a concessão à Sabesp, porque vai melhorar. Nós perdemos 30% desse líquido precioso que vai para o ralo, trocar canalização. Eu vou só dar um exemplo. Você pega lá no Parque Secap os milhares e milhões de água que vai embora para o ralo, vereador surfista, que agora tem um projeto do SAI trocar aquela rede, e a maioria da rede da cidade de Guarulhos necessita de uma troca, e nós não temos condições de investimento. E quem vai fiscalizar a Sabesp somos nós, vereadores, é os deputados, é a população que vai estar cobrando. Então hoje é a saída, e essa saída é o melhor para a população de Guarulhos, é o melhor para o município, e cabe a nós, vereadores, deixar as paixões partidárias de lado, pensar na população, pensar nesse povo que sofria com rodízio, 2, 3 dias sem água ou mais, vereador. Alguns bairros, para concluir. Por isso, senhor presidente, nós somos favoráveis à concessão, o debate está acontecendo e amanhã nós estaremos aqui na sessão extraordinária, o debate vai continuar, nós votamos a favor e esperamos que o plenário dessa casa tenha um bom senso e aprovamos esse projeto para melhorar a nossa cidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminalto. Artigo 151. O vereador geral já está falando pela liderança da oposição, foi isso? Não, só para saber se algum outro vereador ia justificar com a palavra. Obrigado. É que o vereador geral já tinha falado além disso. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, acho que é importante primeiro deixar claro aqui que, ao contrário do que parece crer, ninguém aqui tem se colocado contrário, ou não vi nenhum discurso contrário que se seja feita essa transferência para a Sabesp. Mas a preocupação de todos, em especial, é a maneira como isso seria feito. Vi aqui atentamente o vereador Edmilson Souza, eu concordo praticamente com tudo que foi dito, né? Parece que a questão dos funcionários do SAAI ficou acertada com o sindicato e eu, como venho do movimento sindical, respeito às instâncias. O próprio sindicato, junto com os trabalhadores, decidiram que isso é o melhor para os trabalhadores. Quem sou eu?
A responsabilidade de cada um é que sabe dela. Então, se tivesse aqui esse plenário cheio de funcionários do SAAI reclamando, dizendo que não quer a transferência para a Sabesp, que não aceita, era uma outra coisa. Agora, aqui não vemos esse tipo de manifestação. Pelo contrário, o plenário está silente, né? E eu gostaria de entender esse silêncio como, aliás, entendo esse silêncio como está aceitando o que está acontecendo. Todavia, eu não vejo os funcionários operacionais aqui também, que é uma outra ponta. A gente tem que saber como que os operacionais estão se colocando a esse respeito. Bom, eu como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto de lei vai ter que passar pela nossa comissão. E ele vai ser avaliado criteriosamente, né? Todos os aspectos de legalidade serão avaliados nesse projeto de lei e não será toque de caixa. Não será toque de caixa. Já fizemos sessões aqui, vereador Rômulo Ornelas, e o senhor estava nela, durou 18 horas a sessão, né? Já teve sessão de 20 horas aqui. Então, os vereadores amanhã preparem o café, né? Tragam bastante, porque a expectativa é que vai durar muito. Porque enquanto a gente não dirimir tudo aquilo que a gente entende que tem que ser dirimido, se não for garantido que de fato os trabalhadores serão absorvidos pela Sabesp, que a tarifa vai ser módica, módica não, será justa. Para concluir. Estou concluindo, vereador. Que a tarifa vai ser justa, a gente não vai votar, né? Aqui está em jogo não é só a questão da transferência para a Sabesp, não, mas o futuro da nossa cidade. Então, eu já alerto os seus vereadores, tragam café, que amanhã vai ser longa a sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda Bernardes. Artigo 151. Com a palavra. Olha, eu acho que nós temos que ser um pouco mais sérios nessa casa. Principalmente o líder do governo não pode vir na tribuna dizer que o PT não quer discutir a concessão. É o contrário. Quem não está querendo discutir a concessão é o governo. E é isso que me preocupa. Por que que o governo não quer discutir abertamente a concessão para dirimir todas as dúvidas? E aí, a tentativa de fazer duas jogadas aqui, como disse o meu companheiro Edmilson, é no mínimo, uma desonestidade intelectual. Primeiro, já vou repetir novamente, quantas vezes forem necessário, não estamos contra a emenda que vai garantir o emprego dos trabalhadores. Portanto, não adianta fazer o jogo de achar que nós vamos se colocar contra ou a favor um do outro, porque não é isso que está em jogo. Nós votaremos a favor da emenda para garantir que o rolo não prejudique o trabalhador, mas vamos votar contra o projeto porque o projeto é um rolo sem transparência. Segunda mentira aqui dita exaustivamente na velha máxima de que uma mentira dita várias vezes vai se tornando verdade. O PT nunca deixou de pagar água para a Sabesp. Nunca, a não ser nos últimos 2 anos, depois que perdemos a ação da Sabesp. E isso o governo deveria ter a honestidade de provar qual foi o mês que a prefeitura deixou de pagar a água da Sabesp. O que aconteceu é que o PT, quando entrou no governo, achou o valor da taxa cara, entrou com uma ação na justiça, primeiro contratou uma empresa para averiguar o valor da água, a FGV, que disse que a água estava muito cara, e nós começamos a pagar o valor que foi atribuído na FGV. Todo mês, rigorosamente, a água foi paga. E aí houve uma briga judicial que durou 15 anos. Uma briga que nós perdemos, é verdade. Toda tese que você briga na justiça, você tem o risco de ganhar ou de perder. Não tem outra lógica. Isso a gente admite. Nós defendemos uma tese e perdemos, mas nunca deixamos de pagar a água, a não ser nos últimos 2 anos, quando perdemos na justiça, e aí virou precatório, vereador Seminaldo. E aí nós começamos a ter que pagar o precatório, porque pela lei você não pode deixar de pagar o precatório, e aí deixamos de pagar a água nos últimos 2 anos. Água essa que o prefeito Augusto também não pagou nesses 2 anos. O prefeito Augusto, não, ainda tenho 30 segundos, vereador. Água essa... Já passou 37 segundos. Para concluir então, senhor presidente, água essa que o prefeito Guti faz 2 anos que não paga. Então, nós queremos discutir sim, e eu proponho inclusive, vereador Eduardo Carneiro, que se faça uma audiência pública para ouvir os prós e os contras dos servidores, da gente, dos partidos, debater exaustivamente e aí sim, com responsabilidade, nos posicionar favorável ao contrário. Obrigado, senhor presidente. É questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu queria perguntar ao senhor
se o senhor tem conhecimento de que, se foi protocolada e que horas foi protocolada a emenda que trata da questão dos funcionários. Ela foi protocolada hoje às 10:50. 10:50. Que hora começou a sessão, senhor presidente? 10:13, se não me falha a memória. Para a sessão, para deliberar o projeto. Deliberação do projeto. Bom, para me concluir minha questão, senhor presidente, bastante estranho, né? Eu já vou citar aqui essa estranheza de uma emenda a um projeto não deliberado ser protocolada antes da votação de deliberação, né? Então, é uma forma extremamente equivocada, tortuosa, de tentar consertar um projeto, né, que já chegou na casa de forma a trazer dúvidas a todos, como disse aqui a minha colega Genilda, né? Isso já devia ter sido construído na apresentação do projeto inicial. Então vocês começam a ver a tortuosidade, né, que esse projeto e a própria intenção do governo está colocada. Nós, da bancada do PT, eu não estava aqui na hora da votação, por isso que eu não justifiquei, nós, da bancada do PT, não tem nenhum problema. Ao contrário. Aliás, eu queria até elogiar o vereador Eduardo Barreto, que aqui na tribuna pareceu, eu senti, vereador, que o senhor estava se desculpando aqui perante os colegas por ter liderado, né, a construção da emenda. Mas o senhor fez a sua obrigação. E parabéns, o senhor goza de um prestígio que talvez a maioria dos vereadores aqui não gozem, né? Mas o importante dessa questão é que a bancada do PT não está contra a garantia de emprego aos trabalhadores. Nós queremos discutir o todo. Para concluir. Pera um segundo, senhor presidente, por favor. Com a palavra. Nós queremos discutir o todo, né? Porque a garantia de emprego dos trabalhadores, talvez, eu falo talvez, esteja garantida nessa emenda, né? Por quê? Nós não temos ainda todas as informações se legalmente isso é possível, né? Talvez, porque o governo está falando de um PDV. E para mim, conhecendo o governo, como ele tem se comportado, vereador Tiago Surfista, está mais para PPDV do que PDV. Programa de pressão para demissão voluntária. Porque parece que a intenção do governo é quanto mais pessoas sair fora, melhor para o governo. Então eu não sei o que vai vir depois da aprovação da lei. Mas, enfim, o projeto como um todo está bem claro, vereador Eduardo Soutor. Nós aqui tínhamos que ter tempo para discutir isso. Eduardo Carneiro, nós queremos discutir. E discutir é permitir, Eduardo Carneiro, que o senhor é o líder, que faça uma audiência pública. Que tragamos aqui o pessoal da Sabesp. Que possamos ter condição de debater, não só com o funcionalismo, mas com a cidade. Capacidade de investimento, a questão do endividamento e principalmente o contrato. O Edmilson lembrou bem. O contrato não está aqui. Então não dá para a gente votar num projeto assinado um termo de convênio na calada da noite, na sexta-feira, de um governador que não vai se eleger, tudo indica que não vai se eleger, que tem que passar por uma assembleia de conselho dentro da Sabesp ainda. Então, tem um monte de coisas, um conjunto de situações que nos preocupa. Então, isso tem que ter tempo, né? Tem que ter audiência pública, tem que tramitar aqui, no mínimo, o prazo regimental, que é 40 dias. Acho que a Secretaria, a Comissão de Justiça tem que pedir vistas, né? Comissão de Serviço Público deve pedir vistas, nós temos que ter tempo. Para concluir, vereador. Para concluir, nós temos que ter tempo. Já que não vai fazer audiência pública, temos que ter tempo para que o debate faça. Nós queremos debate sim, viu, vereador Eduardo Carneiro? Nós queremos debate. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, a minha questão de ordem, ela não é individualmente minha. Eu vou fazer uma questão de ordem, inclusive, para tirar dúvida dos senhores que estão aqui. O que é uma deliberação, já que nós acabamos de votar a deliberação? Gostaria que o senhor explicasse para o público e para os vereadores o que significa uma deliberação.
Na verdade, é uma simples aprovação para que o projeto entre em pauta e seja votado efetivamente. Foi deliberado, foi aprovado para que ele prossiga o trâmite legal dentro da casa. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Ou seja, aqueles que vieram aqui tropeçam nas próprias palavras. Vieram aqui dizendo que é favorável a discutir o projeto. Nós queremos discutir. Sequer votaram na deliberação do projeto. A partir do momento que é feita a votação aqui na deliberação, esse projeto vai para as comissões, vai passar por avaliação dessas comissões compostas por vereadores. Quem quer discutir, vota contrário? Sinceramente, não estou conseguindo entender mais nada. Não consegui. A senhora explica tudo, né, vereadora Janete? A senhora explica tudo. Falar que quer discutir o projeto e vota contrário à deliberação, eu gostaria de entender. Gostaria muito de entender esse raciocínio. Realmente não querem discutir. Jogam na política do quanto pior, melhor. Isso é claro para mim. Só não vê quem não quer. É muito claro. Inclusive, em determinadas situações anteriores, vereador Maurício, nós já chegamos, inclusive, a acordo com vereadores aqui da casa, que todos os projetos devam ir para a deliberação, para ser discutido pelas comissões e ser avaliado por essas comissões. Se quer votar favorável à deliberação, não quer discutir o projeto. Esta é a realidade. Pela ordem, presidente, gostaria de falar pelo artigo 151. Com a palavra, vereador Brinquinho. Muito obrigado, presidente. Principalmente agora, depois que o vereador, líder do governo, fez um esclarecimento maravilhoso, doutor Eduardo Carneiro, muito obrigado, porque já que é para discutir amplamente, a Comissão de Obras e Serviços Públicos só se reúne na quinta-feira. Então nós vamos utilizar todo o tempo preciso para fazer esse debate, porque é necessário. E como alguns vereadores falaram aqui, ainda bem que, por exemplo, o vereador Eduardo Barreto, que como o vereador o Zé Luiz falou, goza de alguns privilégios e conseguiu fazer um debate antecipado, e isso é bom. Agradeço, está falando de trabalhador, eu estou do lado, viu, Eduardo? Mas como a gente não teve, a grande maioria não teve esse mesmo privilégio, não é só a questão dos trabalhadores, e todo o meu mandato tem se pautado na defesa da luta dos trabalhadores aqui dentro, por ser sindicalista, né? E ter isso como principal termo. Mesmo porque nós vivemos num momento atual do Brasil, onde tem aí quase 14 milhões de desempregados, mais 5 milhões, senhor presidente, que desistiu de procurar emprego, são 19 milhões. E aí você vai propor um PDV para conseguir mais pessoas desempregadas. Você vai ficar num período onde você tem o seu salário, vai ter os seus benefícios, mas depois você vai ficar desempregado, né? E aí assim, olha, estão dizendo que essa proposta é a melhor proposta do mundo, e eu vou discutir amplamente, vou requisitar todos os prazos ao qual eu tenho direito para fazer esse debate com a minha assessoria e com a minha bancada, porque a gente precisava realmente, olha só, no meio de uma campanha onde o atual governador do estado também participa dessa campanha, com um projeto tão maravilhoso como a base está dizendo, por que ele não vem aqui fazer um amplo debate com a população também? Por que o atual governo da cidade também não faz isso numa audiência pública? A gente tem aí 79% da população reprovando hoje o atual governo. Vamos aproveitar que tem um acordo tão bom e vamos fazer esse debate com a população. Para concluir, mostrar as boas intenções para a população. É isso que a gente quer. Vamos fazer discussão, presidente, mas vamos usar todos os prazos cabíveis para que seja garantido, principalmente, o contrato. Se o contrato é tão bom, que seja anexado ao projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Pelo 151, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu ouvi a palavra do líder do governo, Eduardo Carneiro, que acho que está ali sentado, tomando um chá. Ele tem que tomar um chá porque o Carneiro ele é meio estressadinho, né? Que a gente aperta ele aqui, daqui a pouco ele vai
dar butinada aqui na agenda, que ele é danado. Mas é sobre a questão da liberação. Na deliberação, é prático. Quando interessa o governo, delibera tudo aqui. Eu lembro de um projeto aqui do vereador Edmilson que foi derrubado logo na deliberação, porque não interessava para o governo. O projeto era questionando aquele estelionato eleitoral do prefeito Guti, era do passe livre. Mas quando interessa o governo, não, tem que deliberar tudo. Nós votamos, eu votei claramente, eu votei pela não deliberação. Na verdade, não é que a gente é contra a deliberação, é porque a gente já sabe que aqui a base já está tudo combinada. A base aqui a base aqui é uma base combinada. O vereador Zé Mário antigamente chamava assim de base alugada, né? Aqui eu não vou falar base alugada, porque não é base alugada. O vereador está aqui conscientemente, tudo votando conscientemente, creio eu, que todos leram o projeto, tudo certinho, tudo bonitinho, no tempo recorde que entrou aqui há 2 dias aí, leram em tempo recorde, analisaram, fizeram estudo e vai votar conscientemente. Fizeram a base alugada, geralmente não faria isso, mas como não é alugada, como eu sei que o vereador está aqui tudo bem consciente, vai fazer, estão fazendo tudo de maneira consciente e vai votar. Então a gente já sabia, né, que o governo tem voto suficiente, mas nós vamos marcar a nossa posição aqui, que deixamos o recado que nós vamos votar contra esse projeto aí, que nós sabemos que é um estelionato eleitoral daqueles grandes, e nós vamos partir para cima amanhã, e nós vamos ver com os argumentos técnicos para votar contrário ao projeto. É isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Pelo artigo 1.5. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria aqui, por diversas vezes, os líderes aqui dos partidos, e principalmente do governo, acabam nos solicitando para conversar, para que a gente faça aqui um entendimento para a tramitação desse projeto, dentro das normas da casa. Mas, estranhamente, toda vez que a gente está iniciando um diálogo, o líder do governo vai lá e põe tudo a perder. Porque o líder do governo, ele, na verdade, ele repete sempre o mesmo mantra. É disco furado. Eu estou com o contrato. Me responda sobre o contrato. Por que o projeto de lei não tem o contrato anexado? É só isso que eu quero saber. E se vier o contrato para essa casa, a gente vota isso aqui a toque de caixa. Mas precisa ter o contrato. A gente não compra o imóvel no fio do bigode. Nós também não vamos aprovar uma lei aqui no fio do bigode. Eu nem conheço esse Márcio França direito. Nem ele nem eu temos bigode. Então, ou seja, não dá para fazer. Ou ele manda para cá o que ele vai fazer, com o contrato, a minuta, como as outras cidades fizeram. Por que Guarulhos vai ser diferente? Por que nós temos que dar um cheque em branco? Vindo o contrato para cá, nós vamos começar a conversar. Nós vamos começar a conversar. Agora não dá. Toda vez que nós somos da oposição, nós temos responsabilidade, vereador Eduardo Carneiro. Toda vez que a gente fala aqui, o senhor vai lá falar do PT. O senhor está no PSB. Eu não estou aqui para falar mal do PSB. O senhor já foi do PSL. Eu não estou aqui para falar mal do PSL. Eu quero discutir o projeto. Então vamos se ater à questão do projeto. A falta do contrato que está... Desculpa, vereador Serjão. Vereador Serjão, líder do PSL, respeito muito Vossa Excelência. Está com o candidato a presidente errado, mas eu respeito. E ele não. Só lembrando, ele não. Então, ou seja, nós precisamos discutir o contrato, só isso que a oposição está pedindo. Se vier o contrato, já disse a minha opinião, eu defendo o SAAI como serviço público na cidade, eu defendo que continue como o serviço gerenciado pelo SAAI, mas se vier o contrato, não havendo prejuízo, não tem problema nenhum nós darmos sequência. Agora, ficar falando que é culpa do PT, ficar falando isso, falando que não resolve o problema. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, as pessoas vieram aqui para terem as suas dúvidas esclarecidas. E Vossa Excelência não está esclarecendo as dúvidas. Vossa Excelência está fazendo apenas palanque eleitoral na discussão. E não está esclarecendo a dúvida que eu estou perguntando a Vossa Excelência. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romilson Santos. Senhor presidente, eu não se com a palavra. Senhor presidente, eu ouvi aqui vários vereadores falando na tribuna da Câmara, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, meu posicionamento continua o mesmo, né? Vou votar contrário, porque na realidade, cada vereador que vem aqui e expõe alguma situação,
a gente percebe que cada vez mais a gente não pode votar nesse projeto. Primeiro, uma situação que é dar garantia para os funcionários. Segundo, a garantia também para o município de Guarulhos. Eu lembro que quando o prefeito Guti ganhou a eleição, ele anunciou que baixou 1 bilhão da dívida do SAAI com a Sabesp, né? Então, eu queria ver também esse 1 bilhão onde foi baixado. Terceiro, falou que nós conseguimos a CND porque nós fizemos uma parceria, né, Prefeitura Municipal de Guarulhos com o governador do estado de São Paulo, que é o Márcio França, né, e o Geraldo Alckmin na época, né, que agora teria uma parceria verdadeira e que o SAI estava garantido e que a Prefeitura de Guarulhos receberia recursos estaduais e federais com essa CND. Até agora eu não vi nenhum recurso entrar. Então, o que me causa medo, a palavra é essa, medo, né, de votar num projeto desse, vereador Maurício Brinquinho, é que tudo que foi falado, nada foi cumprido, né? Infelizmente, o tal do fio do bigode não está sendo cumprido nessa cidade, não, né? A cidade de Guarulhos não está recebendo recursos, parece Irino, né? Nem de governo federal, nem de governo estadual. Então, o que que acontece? A gente vai dar um cheque em branco, né, para um governador que eu nem sei, dizem que ele mora lá em São Vicente, de São Vicente, né? Ele pode perder as eleições no dia 31 de dezembro agora no dia 7 de outubro. Como que vai ficar a nossa situação aqui em Guarulhos? Para quem que nós vamos recorrer depois? Quem é o novo governador? Será que o novo governador vai aceitar essa situação? É difícil, num momento desse, a gente tomar uma decisão em plena política, né? Toque de caixa para quê? Ficou até agora, por que não pode esperar as eleições para ver quem é o novo governador? Para ver o que o novo governador acha sobre isso? Quem será o novo governador? Eu não sei. Então, senhor presidente, a gente precisa colocar tudo isso pautadamente, com muita sabedoria, porque depois de feito, não dá mais. Nós vamos brigar na justiça, aí vai faltar água. O vereador Edmilson Souza foi brilhante aqui em falar de Diadema. Diadema, aprovou-se o projeto de lei com contrato junto. Agora, como é que a gente pode aprovar um projeto dessa envergadura, desse tamanho, que vai aí, de repente, levar Guarulhos ou para melhor ou bem para pior? E, infelizmente, os secretários que estão com o prefeito Guti, todos demonstraram incompetência. Tirando uns 4 da prefeitura toda, eu acho que todos os demais não conseguiram realizar nada. Para concluir, vereador. Senhor presidente, pela liderança do Democratas. Com a palavra. Obrigado. O que eu queria dizer para vocês? Não é fácil a situação nossa, porque a gente tem que votar num projeto a toque de caixa. Não passou pelas comissões ainda temáticas da casa, não foi discutido, não foi conversado, não foi mostrado a dívida real do SAI, não foi mostrada a auditoria que foi feita no SAI, não foi mostrado os valores de quanto precisa para poder fazer essas 3 estações de esgoto que vão tratar 55% do esgoto. A situação de Guarulhos, isso aqui é um cheque em branco. Não tem condição de... O vereador que diz que sabe o que está votando, o que está acontecendo, eu queria que viesse aqui na tribuna da Câmara e falasse assim: eu tenho certeza do que eu vou votar. Eu tenho certeza que vai acontecer isso ou aquilo. Que é bom ficar gravado, filmado aqui, está aqui gravado os anais da casa, para daqui a 5 anos, 2 anos ou 3 anos, a população cobrar dele. Todo vereador deveria vir aqui e se posicionar. Os vereadores que não se posicionarem é que são submissos ao prefeito sem ter realmente convicção no que vai votar. E eu tenho certeza que os vereadores aqui não são submissos, porque quem votou nisso é a população. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Votar porque o prefeito pediu. O prefeito, ele é o nosso chefe do executivo, mas ele não é nosso patrão. Ele não é meu pai, não é pai de nenhum vereador aqui. A gente tem uma responsabilidade muito grande para votar num projeto desse aqui. Porque, na realidade, muitas coisas obscuras. Primeiro que a população de Guarulhos, ela paga esgoto. 50% do esgoto não é tratado. Uma fortuna que está indo cada vez mais. Outra situação. Foi aberta uma sede de investigação para saber por que essas empresas, de uma denúncia de um áudio. E nessa SEI, eu não estava aqui no dia que foi votado. Essa SEI tirou fora as 250 empresas suspeitas, 257, obrigado, presidente, 257 suspeitas de que tem um esquema que foi baixado o valor do esgoto, 30%. Então, para a gente poder aprovar um projeto desse, primeiro a gente precisa saber se existe esse esquema ou não.
E quanto que foi tirado do cofre público de Guarulhos, seja da antiga gestão ou seja da atual gestão. Se tem algum problema e se tem alguém que está envolvido, esse alguém tem que pagar. Quem está pagando até agora é a população de Guarulhos. Então, na minha opinião, o momento do vereador Marcelo Seminaldo não é oportuno para poder votar. Primeiro, porque é eleição. Segundo, a gente não sabe quem é o novo governador. Terceiro, é que essa SEI tem que ser concluída. Quarto, é muito grande esse sistema. Me preocupou muito o que o vereador Edmilson Souza falou aqui, que existe, está acontecendo no país, né, que podemos pagar a taxa de lixo, a taxa de iluminação, através da conta de água. Vocês imaginam as empresas lá de fora? Quem são os estrangeiros? Eu não conheço. Eu não conheço quem seria esse capital estrangeiro. Se não me falha a memória, 48% é capital privado da Sabesp. Quer dizer, daqui a pouco, como disse o vereador Edmilson, eles vão privatizar a Sabesp e vão deitar o cabelo aqui em Guarulhos. Vão fazer o que eles quiserem, vão mandar funcionário embora, porque quer vir de cima para baixo. Eles vão cobrar o que for, nós vamos entrar na justiça. E vocês sabem, os poderosos têm uma força impressionante. E nós, vereadores, daqui 2 anos, vamos deixar de ser vereador, mas vamos levar isso nas costas. Eu tenho certeza que vocês vão se apontar de onde vocês moram. Ou muda de Guarulhos, ou muda de Guarulhos. Porque não é brincadeira, não. Já basta o IPTU progressivo. Eu votei contra o IPTU progressivo. Prefeito Guti votou contra. Prefeito Guti era contra tudo aqui. Tudo que o governo mandava aqui, o senhor lembra, doutor Nair Santos? Ele era contra. Que absurdo votar numa taxa de iluminação, que absurdo votar no IPTU, que absurdo isso, que absurdo aquilo. O prefeito Guti nunca votou. Votou sempre contra. Agora o prefeito Guti, como prefeito, ele veio nessa casa e falou que ele seria o 35º vereador. Eu não estou vendo o 35º vereador dele aqui, não. Pelo contrário, vereador Maurício Brinquinho, presidente surfista, ele está jogando a batata quente na nossa mão, não sei por qual razão, a toque de caixa, goela abaixo, e quer que a gente vote num projeto desse? Mas de jeito nenhum. Eu vou ter minha consciência tranquila, vou votar não, pode ser que eu vote sim, daqui 5 meses, 1 ano, desde que mostre tudo isso aqui. Sabe o que isso aqui está me parecendo? Com todo o respeito aos vereadores do PT, o cálculo atorial dos funcionários públicos do regime jurídico único. 726 artigos onde jogaram tudo para a gente votar da noite para o dia. Não é verdade? E a Câmara inteira foi em peso, votou contra. Foi a maior greve de Guarulhos. Para concluir, senhor presidente, eu queria que também olhasse, senhor presidente, depois se eu pudesse ler, o artigo 1º, no parágrafo 3º, onde diz que, incluindo e organizar delegação dos serviços entre os distintos prestadores, garantindo que não haja sobreposição entre o escopo de serviços eventualmente contratados. Outra situação, no artigo 2º, no parágrafo 3º, diz aqui o seguinte: excetuando-se ao dispositivo do parágrafo 2º os bens que permanecerem vinculados ao contrato número 056/2014, onde vem a empresa de PPP, firmado entre o SAAI e a SAGUA, Soluções Ambientais de Guarulhos. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. Para concluir, senhor presidente, eu tenho outro documento aqui, que me forneceram, onde teve uma movimentação no judiciário para poder tentar reverter toda essa situação da PP dia 24/9 de 2018. Me causa estranheza que os vereadores não sabiam de nada disso, mas já havia uma movimentação no judiciário. Eu estou para receber outros documentos que eu vou expor para todo mundo, e realmente era feito pelas nossas costas, aquilo lá, né? Quem é sempre a última a saber é a mulher. Para concluir, da traição. vereador. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Presidente, por favor, eu gostaria de saber quando que vai vir, quando que será a votação desse projeto? Hoje foi deliberação só, não é isso? Exatamente. Presidente? Amanhã, na sessão habitual e a extraordinária. Mas se vai ser amanhã, presidente... Só na extraordinária, só na extraordinária. Só Desculpe. na extraordinária? Exatamente. Mas se vai ser amanhã, presidente, eu tenho a comissão de obras e serviços públicos se reúne na quinta. Como é que eu posso fazer essa discussão com os vereadores da comissão, sendo que a gente não teria nem marcado ainda, a nossa reunião se dá sempre às quintas-feiras? Realmente, eu acho que será uma ocasião também extraordinária. O senhor acha que vai ser uma...
Reunião Então, extraordinária. mas como é que eu faço uma discussão? Posso terminar, presidente? Pode por concluir, favor? pode concluir. Obrigado. Como é que eu posso achar uma extraordinária de comissão, achar... Será que os vereadores da comissão vão conseguir ter todo esse tempo, pedir conselhos das nossas assessorias, vereador Eduardo Barreto, até amanhã? A gente vai sair daqui agora e vamos pedir para todo mundo parar todos os outros serviços para se dedicar somente a esse. O restante da população a gente não pode, sendo que a gente já tem uma reunião pré-agendada, todas as comissões têm reunião pré-agendadas. Por que a gente não por que a casa não respeita pelo menos, né, doutor? Respeita só os prazos normais das reuniões de comissão. Volto a dizer, olha, patrimônio público, antes de se desfazer de patrimônio público, privado, ou material, ou de pessoas, de trabalhadores, tem que ser amplamente discutido com todos. Além disso, tem mais uma cláusula aí, são duas cláusulas que eu queria saber. Primeiro, hoje, os próprios públicos nossos não pagam água. Será que o presidente ou alguém conseguiria responder se com a Sabesp nós vamos voltar a pagar água? Nós vamos começar a pagar água? Então, a prefeitura está fazendo uma questão para ter uma economia, e aí a prefeitura vai ter que pagar a água agora dos próprios públicos. Além disso, eu gostaria também, eu preciso saber disso para mim poder votar com consciência, mas vai ter uma tarifa sustentável na questão da Sabesp, ele coloca lá um ponto dizendo que tem tarifa sustentável. Para concluir, vereador. Agora vai ser sustentável para quem? É sustentável para os trabalhadores, é sustentável para a população, é sustentável para a própria Sabesp? É sustentável para quem? Nem essa resposta ainda obtive. Então nós vamos fazer de tudo para que a nossa reunião de comissão se dê na quinta-feira. Depois disso, a gente vai se colocar para fazer a votação do projeto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, por gentileza, por quais comissões esse projeto irá passar aqui na nossa Câmara, presidente? Constituição e Justiça, Administração, Funcionalismo Público, Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, Defesa e Direito do Consumidor, Finanças e Orçamento, totalizando no total de 7 comissões. Para concluir, presidente. Com a palavra. Presidente, isso mostra que o projeto, claro, devido à sua envergadura, passará por boa parte das comissões aqui da nossa casa. Eu ouvi atentamente aqui o discurso do vereador Maurício Brinquinho, que disse, viu, Maurício? Você me perguntou ali como que as comissões iriam ter tempo hábil. Concordo. Mas não é sui generis. Se a gente resgatar na nossa mente, na legislatura passada também vinham projetos para casa que eram votados rapidamente. Acho que o senhor lembra. Então, não é um fato inédito, já aconteceu algumas vezes aqui na Câmara, porém, não tiro a razão de que deva sim ser discutido amplamente, e aí, já expondo às comissões que esse projeto irá passar, mostra realmente essa importância, e que todos os vereadores aqui que têm prestígio, todos aqui da mesma forma que têm privilégios, possam aí formar a ciência do seu voto e assim certamente fazer o melhor para a cidade. Porque nada mais tem ou menos do que esse vereador. Tenho certeza que outros aqui também, presidente, têm agilidade o suficiente para conseguir reuniões pertinentes a alguns assuntos em que outros não ficam sabendo. E nem por isso, eu particularmente formo a opinião de que são privilegiados ou beneficiados ou que são diferentes. Não. Eu prefiro ver de uma forma de que é um vereador atento com as questões municipais, que tem certeza do poder que tem para fiscalizar e, claro, a própria nossa Constituição diz que devemos auxiliar também o Poder Executivo. Não é nenhuma usurpação de poder ou função. Está tudo discriminado nas nossas leis nacional, na nossa lei estadual e também na nossa lei orgânica do nosso município. Para concluir, vereador.
Presidente, comigo o senhor está um pouco mais apressado. Passou 20 segundos só, teve vereador que passou 1 minuto e 40. E o senhor não... Estou apenas seguindo o regimento. Então, que seja então um comportamento uniforme, O comportamento está sendo uniforme. Então, eu irei começar a prestar atenção, então. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, essa cidade, nós temos a lei 6.750 de 2010. Essa lei, ela suplementa a lei federal no que diz respeito à parceria público-privada. Ela complementa, na verdade. Então, eu gostaria aqui de externar e dividir com os pares o artigo 14 desta lei, assim diz: antes de celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de plantar e gerir o objeto da parceria. Parágrafo 1º. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública municipal, nos termos do edital e do contrato, observando o disposto na legislação vigente. O que acontece? Já foi falado aqui em diversas oportunidades que essa empresa Ságua, então do grupo OAS, uma subsidiária daquele grupo, constituiu uma sociedade com um propósito específico, uma sociedade anônima de capital fechado, para gerenciar e tratar o esgoto da cidade. Ocorre que nós temos uma ilegalidade, e eu aponto porque eu fui fazer esse levantamento. Essa empresa foi vendida no último mês de abril para a Aegea Saneamento e Participações S.A. Em total ilegalidade, a lei da parceria público-privada que foi aprovada nesta Casa de Lei. Já está, inclusive, averbada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, é essa a questão que nós temos que enfrentar, esclarecer todos esses aspectos, saber qual é o impacto financeiro que vai ter nas contas do município, absorvendo todos os servidores. Qual é a receita que o SAI vai abrir mão para a Sabesp? Porque aquela receita que era usada para pagar os servidores passará a ser pago pelo Tesouro Municipal. Tudo isso tem que ser enfrentado. Não é simplesmente porque estamos com problema de água, porque temos que tratar o esgoto, vamos votar a toque de caixa. Comigo não. Comigo não. Eu tenho responsabilidade perante a cidade. Sou um guarulhense aqui, radicado há mais de 30 anos, e não é no afogadinho. Para concluir, vereador. Então, esse vereador se posiciona com serenidade, mais uma vez, reiterando e destacando a preocupação necessária com tudo isso. Pela ordem, senhor presidente. Antes de passar a palavra à senhora, queria lembrar aos vereadores que hoje nós temos um projeto importantíssimo que diz respeito ao JJM. Também concordo que deve ser discutido a exaustão esse projeto, mas que teremos que votar também o JJM, que tem muita importância. Pela ordem, vereadora Janete Lula Pietá. Como líder do PT, por favor. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero concordar com Vossa Excelência e gostaria de dizer que o JJM deveria ser o ponto 1 e o ponto 2, essa questão do SAI. Mas colocou na pauta, vamos discutir. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos fazendo discurso político. Nós estamos discutindo e a questão dos funcionários eu já abordei na sessão passada. Mas eu gostaria de dizer para o líder da bancada, esquecer um pouco do partido e dar os argumentos do projeto. É o que eu faço agora. Primeiro, artigo 2. O objeto do contrato de prestação de serviço. Cadê o contrato? Nós já pedimos. Diz também que consiste em metas de atendimento gradual. Como é que vai ser feito esse atendimento gradual? Eu aqui estou discutindo um projeto. Eu não estou discutindo se o governador vai perder ou vai ganhar. Eu estou discutindo Guarulhos. Eu estou discutindo algo essencial, que é a questão da água. A água é essencial para a vida. E por isso, a gente não pode aceitar esse método de goela abaixo. Chegar na quinta,
e hoje já está na deliberação. E eu vou me inscrever para novamente responder ao líder do governo, já que ele não prestou atenção na minha justificação. Eu justifiquei o quê? Primeiro, nós votamos pela deliberação, mas esse projeto nós não votaríamos pela deliberação pelo método que foi utilizado. Qual é o método? O método que eu disse, até uma expressão africana, feito nas coxas, né? Porque esse governo é tudo assim. Mal chegou o projeto na quinta, hoje já está tendo emenda. Oh, por que não pensa tudo bem feito, né? É estranho, mas eu quero contestar. Quero também perguntar porque como é que vai funcionar o artigo 8, o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. Porque dentro dos incisos aqui, diz que no inciso 4, que a provisão habitacional para atendimento de famílias de área de influências ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentos precários e de parcelamento dos solos irregulares. Ora, eu sou uma que luta pela questão das 91 áreas. E as 91 áreas, o Guti não conseguiu ainda. Ele não tem culpa disso, não. Foi o Ministério Público que entrou exigindo a saída. E está em um processo de negociação. Como é que ele diz que para a água isso aí vai ser resolvido? Já o vereador Laércio Santos já abordou o artigo 6º. No artigo 6º, ele coloca claramente a questão, não é artigo 6º, é o artigo 2º, a questão de uma empresa que já não é mais, que é a questão da Ságua. Portanto, este projeto de lei, e eu sou vereadora para discutir leis, naquilo pouco que nós podemos fazer, já apresenta uma série de irregularidades. Por que não faz audiência pública? Como é que não nos apresenta o patrimônio do SAI? Uma empresa que completou 50 anos. 50 anos não é 5 dias. Tem que ter um patrimônio. Como é que não apresenta? Porque é que 1 ano e 9 meses desse governo, só agora, na véspera da eleição, está correndo contra tudo e contra todos. Isso é o quê? Eu não respondo, mas eu quero dizer para o líder que eu estou falando sobre texto. Líder, faça o mesmo. Discuta o que está escrito e não o que pensa e o que diz o Guti. Porque o que diz o Guti não se comprova e o que está escrito não se faz, como é que a gente fica? É muito complicado. Para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer, audiência pública, o contrato, vamos discutir para o bem da população, para o bem de Guarulhos, para o bem do patrimônio da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Presidente, eu gostaria de saber se é obrigatório as comissões fazerem reuniões extraordinárias. Não, obrigatório não. Não, obrigado, presidente. Só falando, porque assim, vereador Eduardo Barreto, na outra legislatura, apesar de eu ter sido suplente, todas as pautas, apesar também de ter sido um governo do meu partido, todas as pautas que chegaram de sopetão aqui, ou da noite para o dia, eu não votei em nenhuma. Todas eu quis fazer a discussão. Então, eu vou manter a coerência que eu sempre tive com a população de Guarulhos, de me manter da mesma forma. Não chamarei uma reunião extraordinária. Vou manter a reunião na data que a gente já está marcada, que a gente sempre se reúne, para a gente fazer uma discussão mais tranquila, né? Uma outra coisa só que eu gostaria de deixar, nem vou usar a questão de ordem toda, presidente, mas eu queria deixar aqui uma pergunta, tanto para a casa, presidente, quanto para o líder de governo. Tem prazo para a gente responder isso para o governador? O governador falou o seguinte, olha, faz esse contrato agora, você tem 3 dias para responder ou eu não faço mais contrato. É isso?
é ponderado com prazo de validade, com data de validade esse acordo? Que aí, assim, eu tenho receio que na hora de fazer a discussão com os trabalhadores, vai ter data também de validade para os trabalhadores, ó. Ou você faz aqui o PPP, aqui, como é que é? O PDV, ou você está fora, ou como vai ser? Tem datas de validade essa proposta de acordo? Gostaria também que fosse respondido isso. Acho que um tempo certo para mim poder me reunir com a minha comissão até quinta-feira, quem sabe nós teremos essas respostas e a gente vai poder votar consciente. Não havendo mais matéria... Verdade, perdão. Perdão, achei que estava na outra extraordinária. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2. Discussão e votação do projeto de lei 3.211/2018. Concessão de subvenção social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor de R$ 7.200.000 para os meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2018. Autor, Prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Pietá. Eu só queria dizer que essa subvenção é fundamental. JJM é hospital, é maternidade, as nossas crianças merecem e eu considero que nós rapidamente devemos votar pela sua aprovação e votar numa segunda sessão para deliberação final. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Edmilson. Nós vamos votar em primeira e segunda o projeto do JJM? Sim. Só para concluir minha questão de ordem, mesmo com todo o ódio contra o PT do vereador líder do governo nesta casa, nós votaremos favorável, porque é uma proposta que merece um cuidado. Mesmo com todo o ódio contra nós, Vossa Excelência, nós vamos votar favorável. Obrigado. Registrado. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem terminais para voto eletrônico. Voto sim. Vereador Moreira vota sim, vereador Eduardo Carneiro vota sim, vereador João Darcio vota sim, vereador Eduardo Soutur vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte vota sim, vereador Tiago Surfista vota sim, Sandra Gileno vota sim. Lembrando que os terminais estão funcionando perfeitamente. Pela ordem, presidente. Acácio Portela vota sim. Vereador Acácio Portela vota sim. Vereador Pelé Cirino vota sim. Vereadora Genilda vota sim, senhor presidente. Vereadora Genilda vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.